Bom dia! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Hoje nós estamos aqui juntos para compensar ontem que não pôde ser juntos, com Kelinha, e estamos com a lição da Escola Sabatina de segunda-feira, que tem como tema Ironia Divina. É isso mesmo, e eu acho que vai ser bastante interessante, né? Que você possa acompanhar essa leitura e esse debatezinho assim, curto com vocês. E que vocês também comentem, que a gente quer saber o que vocês estão achando da lição também da semana, que é muito interessante ler os comentários também. Então deixe seu comentário aqui, que é muito importante também. A gente vê vocês assistindo e não deixando comentário. Então deixem, viu? Deus vai cobrar de vocês. Ó, lembrem também de dar o like, tá? Deixe seu likezinho aí, é importante também, nos ajuda. E é isso, compartilhe com as outras pessoas, com seus amigos, com pessoas que você conhece, porque é sempre importante acompanhar a lição da Escola Sabatina, né? Eu gosto muito. Falando da lição da Escola Sabatina, puxa a vinheta aí de cima. A leitura da lição começa assim. Faraó fez todo o possível para eliminar uma geração inteira de meninos israelitas, ordenando que todos os recém-nascidos do sexo masculino fossem lançados no rio Nilo. Em Êxodo 2, encontramos um casal da tribo de Levi, confrontando essa terrível realidade. Posteriormente, sabemos que eles tinham um filho mais velho, Arão, com 3 anos de idade na época, e pelo menos uma filha mais velha, Miriam. Faraó havia ordenado que os meninos fossem lançados no Nilo, mas Joquebede, mãe de Moisés, encarou o rio como uma possível resposta à sua oração para salvar o filho. Ela preparou uma cesta flutuante e colocou nela o bebê de 3 meses, confiando seu bem mais precioso a um rio que, pela lógica humana, deveria levá-lo à sua morte. Após deixar o menino, a irmã mais velha de Moisés, Miriam, escondeu-se entre os juncos para observar como a situação se desenrolaria. Ela é descrita como uma moça. A palavra hebraica almar, traduzida como moça, geralmente se refere a uma jovem em idade de se casar, o que é um ponto relevante, embora não estivesse sujeita ao trabalho escravo como seus pais. Ela provavelmente já tinha idade suficiente para enfrentar problemas com as autoridades por tentar violar a ordem do faraó. Essa partezinha eu acho bem interessante, né? Porque com certeza deve ter sido, assim, com certeza um trabalho importante, né? Pra Miriam ela ter que fazer isso, né? Pra que o irmão dela não morresse também, né? Então, com certeza, eu acho que ela se sentiu, assim, triste por ter que, de certa forma, abandonar, né, seu irmão para salvar a vida dele e ter que ficar lá, assim, observando, né? Pra ver o que aconteceria, esperando que ele encontrasse uma família boa, né? Que encontrasse uma pessoa que realmente fosse cuidar bem dele. Então, assim, é uma situação bastante complicada, né? Que tanto a família quanto ela quanto a mãe e o pai sofreram, quanto a irmã sofreu porque teve que fazer esse trabalho, né? Porque os pais estavam impedidos de fazer isso. E como a própria lição falou, que ela confiou no rio, que pela lógica, se você colocar um bebê num rio, num cesto, alguma coisa de ruim vai acontecer com esse menino, ele não vai ficar bem. Mas aí, como tema da lição ironia divina, por ironia divina, o rio foi perfeitamente até a pessoa que cuidaria de Moisés para que ele pudesse crescer e não ser morto, jogado no rio Nilo. Sim, eu acho bem interessante essa parte, porque a confiança, né? Com certeza eles confiavam que Deus ia cuidar, né, dele e levar para o caminho certo. Por mais que às vezes a gente questione, né, tipo assim, fique, meu Deus, será que realmente ele não vai morrer? Será que não vai acontecer alguma coisa no meio do caminho? Mas a gente vê que a mão de Deus sempre está em todos os momentos, em todos os lugares, e a gente vê o cuidado que ele tem, né? Porque ele traçou uma coisa perfeitamente, e isso é incrível. E para dar continuidade, fala que, por fim, a situação foi descoberta. A filha do faraó e suas servas encontraram a cesta escondida, com o bebê Moisés dentro. Êxodo 2:5. Talvez, ao perceber a compaixão da princesa pelo bebê, Miriam achou que valia a pena correr o risco de se manifestar. Graças à sua rápida ação, Joquebede e Moisés puderam ficar juntos. Deus estava claramente na vida desse bebê. Durante sua infância, Moisés, sem dúvida, ouviu a história de como sua mãe e sua irmã o salvaram da morte. Talvez essa história fosse uma pista de que Deus tinha um plano especial para a sua vida. Moisés sabia que sua existência tinha um propósito único. Só precisava se preparar para quando o momento certo chegasse. Aos 40 anos, Atos 7, 22 e 23, ele acreditou que finalmente teria a oportunidade de cumprir sua missão. Ele acreditava que o momento de defender seu povo finalmente havia chegado.
Então, para você ver aí, né, tipo, a história de Moisés é uma parte bastante detalhada, que a gente vê o cuidado, né, de Deus em tudo e que depois ele percebeu, né, que tinha um grande propósito, existia um grande propósito para a vida dele e o que ele teria que fazer, sabe? Você para pra pensar, né, nessa parte assim que eu também observei da irmãzinha, né? Ela foi bastante inteligente, né? Porque ela disse assim, porque eu não posso aproveitar esse momento aqui para colocar minha mãe aqui e eu também nessa jogada pra gente saber, né, ver no decorrer a questão do crescimento dele, acompanhar isso com ele, por mais que não possa estar tão perto assim como gostaria, dizer que é irmã, dizer que é mãe, mas poder acompanhar com certeza é uma coisa incrível. E elas conseguiram, né? Assim, graças a Deus, elas conseguiram. Isso foi incrível, sabe? Porque Deus traz as coisas e ainda Ele permitiu que elas permanecessem juntas dele. Eu acho isso incrível também. E eu vejo que Moisés, ele foi muito forte, ele suportou muita coisa. E ele ouviu, né, o que Deus tinha para a vida dele. Sabia que ali ele tinha um propósito muito grande, ele tinha um chamado, uma coisa muito grande. E ele sabia, né, que aqui fala, né, aos 40 anos ele acreditou que finalmente teria a oportunidade de cumprir sua missão. Ele acreditava que o momento de defender seu povo finalmente havia chegado. Então ele sabia, né, o que ele tinha que fazer e que ele tinha que lutar por isso. E como para casa para vocês, para que vocês possam fazer e colocar nos comentários para ter o que postar, se vocês não têm, e que vocês possam refletir na casa de vocês e no seu estudo, que é como é esperar algo que você sabe que vai acontecer. Quero que vocês respondam para nós nos comentários e para vocês mesmos. Como é esperar algo que você sabe que vai acontecer? Nossa, isso é bem... É a mesma forma de quando você recebe um salário. Você espera para algo que vai acontecer, mas você ainda está esperando e não aconteceu. E você faz as coisas com fé de que vai chegar o salário. Essa parte de como esperar algo que você sabe que vai acontecer, depende do que seja, né? Mas se for coisa boa, cara, é coisa melhor do mundo que tem. Não existe coisa melhor. Mas tá bom, gente, pra não prolongar, né? Tipo assim, que eu geralmente tenho o costume de prolongar muito. Vamos partir para a oração para que vocês possam responder essa pergunta nos comentários. A gente quer saber como é para vocês isso. E não deixem de responder aí nos comentários. E é isso. Vamos fazer uma oração para pedir para que Deus abençoe, né, o nosso dia e que Ele se faça presente, né, até o fim. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui para mais um dia da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui juntos, ó Pai, para falar sobre Ti, falar sobre o Teu amor, falar sobre as pessoas que o Senhor usou, ó Pai, e o quanto o Senhor transforma a vida delas através de Ti, ó Pai. A gente sabe que através de Ti a gente é capaz de fazer tantas coisas, a gente só precisa confiar, a gente só precisa também lutar por isso, Senhor, porque não adianta a gente pedir, não adianta o Senhor querer, se a gente não correr atrás. Então nos ajuda, Senhor, ajuda teus filhinhos a reconhecer o chamado e correr atrás, ó Pai, e lutar por isso, porque a gente sabe que a gente tem que fazer, mas também tem coisas que o Senhor realmente escolhe exclusivamente para alguns fazer. Então, que o Senhor possa nos abençoar e que a gente possa seguir realmente, ó Pai, o que o Senhor tem para nossas vidas. Nos abençoa, nos guia, nos concede um ótimo dia na Tua santa presença, Senhor. Eu sou grata por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso, pessoal, né, Jonas? Isso, as redes sociais vão estar aparecendo aqui na frente dela e que vocês possam nos seguir lá, que vocês possam aparecer para que vocês vejam coisas que nós fazemos também. Não é só a lição da Escola Sabatina, não é? É, exatamente. Mas, sem mais delongas, essa foi a lição da Escola Sabatina desse dia. Amanhã vamos ver se vai estar com ela ou comigo com ela. E é isso. Até lá.